Meus caríssimos, minhas saudações, agradecendo mais uma vez a participação de todos nesta nossa série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio dos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, a quem muito agradeço, bem como da Noregro do Paraná. Eu quero cumprimentar a todos os integrantes dessa entidade, particularmente seus diretores, e de modo especial, seu atual presidente, o Dr. Matheus Araújo Viro da Silva. Nós estamos examinando, passamos a 37ª parte deste capítulo, as fontes do direito notarial e registral. E vamos continuar aqui a examinar o tema da jurisprudência pretoriana como fonte do direito do notariado e dos registros públicos. Ainda vamos percorrer um caminho introdutório relativo às noções gerais que interessam ao conceito e à divisão da jurisprudência dos tribunais. E nesta nossa explanação, trataremos um pouco do relacionamento entre a jurisprudência em sentido objetivo ou externo, como produto ou resultado das decisões judiciais, um artefato, portanto, algo que é objeto de um fatere, e a jurisprudência em acepção subjetiva ou interna, ou seja, as próprias atividades judiciais interiores imanentes. Antes mesmo de passar a isso, façamos aqui uma observação. O que se chama entre nós de decisão dos tribunais não se resume aos julgamentos colegiados. Eu já deixei dito isso e insisto, abrange os juízos monocráticos. Umas e outras dessas decisões, ou seja, os julgamentos colegiados e os julgamentos monocráticos, são decisões dos tribunais. A decisão monocrática é tão decisão do tribunal quanto é a decisão colegiada. E isso tem como consequente que o costume interpretativo, de que nós tratamos algumas exposições atrás, se anuncia tanto numas, portanto, nas decisões monocráticas, quanto em outras decisões, as colegiadas. Após uma relação entre a jurisprudência dos tribunais e o costume interpretativo, como fontes ambas do direito. E, com efeito, nós mencionamos na aula anterior o disposto no artigo 926 do nosso Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015, ao dizer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência de tal sorte que a mantenham estável, mantenham íntegra, mantenham-na coerente. Isso testemunha, essa regra do artigo 926, testemunha prudentemente o valor do costume interpretativo. Esse é um ponto, portanto, de união entre a jurisprudência pretoriana e o costume interpretativo, ambos como fontes do direito. Já vimos, nas aulas anteriores, que nenhum costume pode valer sem que seja conforme a razão. Mas, uma vez firmado um costume na compreensão judicial do significado normativo de um texto de lei, pegamos um texto qualquer de lei, ali vemos que a jurisprudência adota de maneira reiterada, de maneira uníssona, uma dada compreensão desse significado normativo, não é possível, não é de admitir que, sem confirmação bastante de que esse costume ofenda a racionalidade, que se devote um desprezo, um menosprezo ao que se vem decidindo, com o sacrifício da segurança jurídica que resulta da instabilidade da jurisprudência pretoriana. Assim, a preservação do costume interpretativo, que está indicado, como eu disse, no artigo 926 do Código de Processo Civil, de tal sorte que a jurisprudência se mantenha firme, se mantenha estável, evita o risco do que um autor francês de nossos tempos, Ivan Elissalde,
num livro chamado Critique de l'interprétation. É um livro do primeiro ano desse século. Foi publicado pela editora Avram, de Paris, no ano 2000. E Elissalde diz que há o que ele chama de hermeneutismo, um termo que depois foi também utilizado pelo grande professor de Paris, que foi Michel Villey. Hermeneutismo. Penso que pode traduzir-se facilmente com a palavra hermeneutismo em português, alterando só a terminação, a desinência. Ou seja, com isso, Elissalde quer referir-se a um expansionismo interpretativo, que pode acarretar uma ilimitada infinitude de interpretação. Não vamos limitar, interpretamos de qualquer forma. Sempre é possível interpretar, reinterpretar, etc. Então ele diz assim, olha, nessa situação só a mão de Deus detém a caneta do intérprete. C'est la main de Dieu, arrête la plume de l'interprète. Assim disse ele, só a mão de Deus. Caberia aqui pensar que pudesse deter a mão do intérprete. É bem verdade que já vimos isso também, indiquei isso na exposição anterior, que pode admitir-se uma viragem jurisprudencial. Aí estão aquelas situações do overruling, do overriding, das distinções, né? Distinguish. Mas, em todo caso, não menos verdadeira do que essa possibilidade da viragem jurisprudencial é o salutar juízo de que a constância das decisões, ou seja, sua reiteração uniforme, seja fator de segurança jurídica. E por isso mesmo justifique seu valor de criação normativa. É por isso que a jurisprudência tem função de criação normativa, porque ela leva à segurança jurídica. Mas de qual jurisprudência nós estamos falando? Estamos falando da jurisprudência reiterada, dos julgados constantes, uniformes, etc. Enfim, o abandono do costume jurisprudencial interpretativo, ou seja, firmado na jurisprudência pretoriana, e suposto, como eu disse, não seja hipótese de distinções contra os precedentes, apenas se legitima diante de razões que não existiam ao tempo da formação do costume, ou quando mais mediante a confirmação de conflito entre o costume e a racionalidade. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar um autor francês também, Gustave Just, em um livro chamado Interpréter les théories de l'interprétation, que foi editado pela Harmattan, de Paris, em 2005, pouco depois do livro do Elissalde. Muito interessante esse livro. Bom, passemos agora, ainda que primeiramente num plano introdutório, num plano propedêutico, a considerar a relação entre a jurisprudência dos tribunais em acepção objetiva, aquela jurisprudência artefato, jurisprudência produto, jurisprudência resultado, e a jurisprudência em sentido subjetivo, a jurisprudência imanente, a que considera as atividades de que são expressão os julgados publicados, ou seja, a jurisprudência que foi manifestada literalmente. Temos em conta, então, que, embora possa pensar-se, já ficou dito isto, por uma extensão muito grande, na ideia de jurisprudência como prudência jurídica, então nós podemos ligá-la ao postulário dos advogados, ao respondere dos promotores públicos, dos notários também, dos registradores, dos mesmos advogados, ao cavere próprio dos notários, mas que também, de algum modo, se estende às outras funções, de modo que se admite a jurisprudência, ou seja, a prudência jurídica, dos advogados, dos promotores, dos tabeliães, dos registradores, etc. Seria possível, portanto, como venho insistindo nisso, falar-se em uma jurisprudência em sentido bastante lato. Mas o conceito de jurisprudência dos tribunais, esse diz respeito a judicatio, ou seja, isso que é próprio do Poder Judiciário. Então, em sentido
apropriado, no sentido adequado. Jurisprudência dos tribunais é só a jurisprudência que está ligada ao Poder Judiciário. A ideia de iudicatio, ou mais aqui com o verbo iudicar, iudico ou iudicare, está melhor propositada ao suposto de uma determinação judicial, conflitual do direito, ou seja, de uma determinação internolentes, ou seja, de maneira conflitiva. Embora, ainda que impropriamente, essa mesma ideia de judicare possa abranger, segundo a lei o indica, aí dependerá do ordenamento jurídico, a jurisdição voluntária. Nós temos jurisdição voluntária no direito brasileiro. Judicatio intervolentes e não internolentes. E na judicatio intervolentes, ou seja, na jurisdição voluntária, não há conflito. Ela se caracteriza, em verdade, como uma determinação negocial do direito. Bom, na mesma noção de iudicare, entretanto, pode dar-se, em alguma hipótese, a separação, de um lado, da auctoritas iudicandi, ou seja, a autoridade de quem julga, e, de outro lado, a potestas iurisdicendi. Vejamos a esse propósito uma observação valiosa, como tantas outras, desse grande autor contemporâneo, morto há alguns anos, saudoso João Valério Goettisolo. E João Valério diz que, em certas épocas, em certos lugares da história, a auctoritas e a potestas estiveram separadas. Isso quer dizer que o juiz, em certos tempos e em certos lugares, segundo Valério, era um leigo que, com o seu poder, com a sua potestade, dá força coercitiva a um ditame pronunciado pela auctoritas, do jurista, que formulou determinando a solução jurídica do caso. Ou seja, alguém tem a autoridade, determina como deve ser julgado, e alguém sem autoridade, mas com poder, executa aquilo que a autoridade ditou, que a autoridade pronunciou. Essa lição de Valério, que ela está no segundo tomo da sua obra, como tantas outras das obras dele, mas essa aqui eu penso que não é demasiado falar que é uma obra impressionante, é a sua metodologia da determinação do direito. Uma obra com 1.400, 1.500 páginas, foi publicada em Madrid no ano de 1996, portanto, há muito tempo, não é? Mas uma obra preciosa. E lá ele faz essa observação que eu lhes trouxe a conhecer. Então, de maneira que a separação entre auctoritas e potestas, que, por exemplo, deu-se na Roma clássica, o juiz sentenciava conforme a responsa anterior de um jurisconsulto, ou seja, o jurisconsulto dizia como devia ser, e aí o juiz sentenciava. O juiz era alguém que detinha poder, mas não autoridade. Isso também ocorreu na Baixa Idade Média e em cidades italianas. Todavia, é bem de dizer isso, que o mais frequente, o próprio Valério reconhece, é que haja, ao longo da história, e hoje o caso do Brasil é isto, né, uma conjunção entre auctoritas e potestas em juízes e tribunais. E isso aqui, essa conjunção, essa união entre auctoritas e potestas, é que pode ser um campo interessantíssimo para considerar outras hipóteses, além das que estão na lei, de desjudicialização. Então, isso pode ser que adiante nós tenhamos aqui um critério muito interessante, uma trilha muito interessante para considerar o tema da desjudicialização. Bom, mas nós vamos seguir no assunto, ainda com essa referência entre a separação entre auctoritas e potestas. Por agora, muito obrigado e nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem.